Um empate que no fundo não ajudou ninguém, né? Os dois times ali estão separados por apenas um pontinho na tabela de classificação. Mas como o Corinthians estava ali jogando fora de casa, na terça-feira tem o Bragantino pela frente em Itaquera. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Eu acho que para o Corinthians o empate fora de casa, diante da situação, das circunstâncias, até que foi bom. Agora para o Fluminense, né, jogando diante do seu torcedor, com o fator casa, até que o empate foi ruim. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Na teoria, se você pegar o resultado assim, empatar com o Fluminense no Rio, não é ruim. O problema é que o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, ele não está conseguindo ganhar jogos. O Corinthians, antes do Fluminense, ele vinha de 2 jogos em casa, com Juventude e com Bragantino. E com o Juventude ainda teve o negócio de ter 2 expulsos, né, do Juventude. O Corinthians não ganhou de nenhum dos dois. Ele empatou os dois, né? Então, por isso, ele acaba em 9 pontos, somando 3. Se ele ganha um, empata outro e perde outro, ele soma 1 a mais, soma 4. Então esse que é o problema, né? O Corinthians ele não está perdendo mesmo, segue só com uma derrota sob o comando do Ramon Dias, mas muitos empates. E no campeonato de pontos corridos que você tem que sair de trás, um pontinho aqui, um pontinho ali, você não sai do lugar, né? O Corinthians, um pontinho fora é legal quando você chega na sua casa e mete 3 pontos. O jogo do Juventude era fundamental ali ganhar aquele jogo, pelo adversário direto e pelas circunstâncias todas do jogo, né? Mas, enfim, saiu com um ponto, agora vai ter uma sequência dura ali de Fortaleza, Flamengo, Botafogo. É uma sequência difícil para o time do Corinthians, mas foi um jogo bem ruim ontem no Maracanã. O jogo foi um jogo de poucas oportunidades. O Hugo fez uma ou outra defesa, o Corinthians também criou muito pouco. O jogo foi fraco, né? Foi um jogo que o 0-0 acabou ficando bem justo pelo que aconteceu. Não teve uma superioridade de um time em relação ao outro. Foi um jogo fraco e o Fluminense tem que ficar um alerta aí, né? Porque o Fluminense ele veio de uma reação, ele fez uma sequência de vitórias, mas agora ele perdeu para o Vasco semana passada, perdeu para o Grêmio na Libertadores no meio de semana e empatou com o Corinthians em casa, né? Então, será que aquela reação foi um embalo ali curto e parou? O Fluminense volta a tropeçar, volta a se enrolar nos resultados, ou não era uma reação mesmo, era um embalo ali, ganhou confiança, ganhou 1, 2 jogos, aí ganhou confiança, fez uma sequência, agora já são 3 jogos sem vencer, contando o jogo da Libertadores, né? E ontem era um jogo em casa, contra um adversário direto, que você podia deixar o Corinthians para trás, e o Fluminense não aproveitou, então também fica esse alerta aí no time do Fluminense, que nessa semana não conseguiu vencer nenhum dos 3 jogos que fez. A situação do Fluminense preocupa, a do Corinthians, então, 10 empates no Campeonato Brasileiro. O time que mais empatou até aqui na competição. Mauro César Pereira, muito boa tarde para você. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. 0 Fluminense, 0 Corinthians. Jogo de pouquíssimas emoções no Maracanã, Mauro. Horroroso. Esse jogo só merece uma palavra, horroroso. Poderíamos passar sem essa. 9 da noite, sábado, um jogo pífio, 2 equipes ridículas, fazendo ligação direta o tempo todo, poucas boas jogadas trabalhadas. Mesmo os desfalques não justificam a exibição patética dos 2 times que merecem estar onde estão. Fluminense e Corinthians. Ali um na zona do rebaixamento, outro fora, mas com mais partidas disputadas, ou seja, em tese, com a possibilidade de voltar para o Z4, mesmo que ele se esforce, porque os outros têm menos jogos. O próprio Fluminense, né, tem um jogo a menos, o Vitória também agora com um jogo a menos. Enfim, uma situação que não anima nem um pouco. E o Fluminense diz que ele não tem condições de se dar ao luxo de poupar jogadores pensando em Libertadores nessa enrascada em que se meteu, brigando contra o rebaixamento. O Corinthians é a mesma coisa. Os 2 tinham que priorizar totalmente o Campeonato Brasileiro. Amanhã acabam sendo eliminados da Sul-Americana e da Libertadores, nessa fase ou na outra. Aí vão ficar lembrando, poxa, teve um jogo e tal, teve outro jogo que eu poupei, Não tem como, cara. Eles se meteram nessa agora para sair, deveriam dar toda a ênfase ao Brasileirão, mas não é o que acontece. O jogo foi muito ruim, mas muito ruim mesmo. Deixa eu contar, que coisa horrorosa. Essa semana, São Paulo Nacional, um horror. Aí vem esse. Eu falei, dificilmente vai ter na Libertadores um jogo tão ruim. Aí no Brasileiro tem um jogo tão ruim quanto. 2 jogos ridículos, assim, não dá para perdoar. Sabe? Não é possível que técnicos, jogadores coloquem em campo equipes que apresentam futebol tão ridículo. Porque é muito ridículo. O cara compra ingresso, não tem nada. Os times, até o final, o Corinthians fazendo ligação direta e devolvendo a bola para o Fluminense, e o Fluminense não sabia o que fazer com ela. Aí, para fechar, o último lance do jogo, a bola vem na medida para o Lima, para pegar de primeira, aí ele se atrapalha com a bola, simbolizou o jogo. Foi o fecho perfeito. Uma jogada boa até do Fluminense, rara boa jogada no jogo. E o Lima fez um gol contra o Grêmio assim. Pegou livre naquele lado ali, pegou de primeira e fez o gol. Passe do Ganso. Isso no jogo da terça-feira, né? Pela Libertadores. Aí quando chega ontem, a bola limpa para ele vai pegar de primeira, tentou dominar, tropeçou na bola, a defesa do Corinthians afastou. Faltavam ainda uns 15, 16 segundos, o árbitro
para aquilo que deveria ser, né, com os acréscimos do árbitro. Ele deu 6 minutos, né? Aí faltavam uns 15, 16 segundos, ele apitou. Acabou logo. Acaba logo isso. Por que eu dei 6 minutos? Devo ter pensado, né? Podia ter dado 2, 3, né? Que horror, gente. E eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, sabe? Se falar dessa maneira. Os técnicos, os jogadores apresentam muitas vezes espetáculos ridículos, porque você pode ter um time desfalcado, pode ter um time com dificuldade, mas o mínimo tem que se apresentar. Não tem nada, gente. Não aconteceu nada. Um jogo muito ruim. O Vampeta estava num ânimo ontem danado. Eu vi depois do jogo lá, o Vampeta estava num ânimo danado. Uma gripe da porra, não via a hora de ir para casa. Se eu fosse o Vampeta ontem, eu acho que eu não aguentava. Não via a hora de acabar, depois tem um pós-jogo ainda. O Vampeta foi heróico ontem lá. Heróico. Ô, Mauro, eu tava vendo agora, começou a Premier League, né? Eu tava vendo o jogo agora do Crystal Palace contra... Brentford. Os dois times vão em direção ao gol, ataca. E não é dois times que tem os principais jogadores da Premier League, né? Os caras caem pra dentro, pô. E a gente teve que ouvir o Lucas Moura depois do empate do São Paulo contra o Nacional, mais ou menos assim, se arriscar para quê? Para que a gente vai jogar aqui hoje? Se a gente pode perder, melhor jogar no Morumbi. Se arriscar para quê? Para correr o risco de ganhar um jogo. Né? Um cara que fez 3 gols, esse rapaz fez 3 gols que levaram o time à final de Champions League. Fora de casa. Contra o time que era a sensação da temporada, que era o Ajax, né? Ele no Tottenham. É capaz de soltar uma frase, uma pérola. Meu Deus, que horror, gente. Como é que pode? Sabe? Assim, a incapacidade também de muitos atletas de terem autocrítica. Assim, jogamos mal. Você acha que o torcedor de São Paulo gosta de ver aquilo? Se gosta, vou te contar, perdeu totalmente a referência. Hein? Já viu o São Paulo em outros tempos fazendo coisas bem melhores do que aquilo. Um jogo horroroso. Se arriscar para quê? Como se não corresse risco de ficar jogando defensivamente? Você está correndo risco também, amigo. Você está com um adversário mais perto da sua área. Você não tem ousadia, você não se aproxima do gol. Mas o adversário, com todas as limitações, está por ali. A qualquer momento, de repente, sai um gol. Aí acha arriscar para quê? Para tentar ganhar. Para, de repente, chegar na partida de quinta-feira, ter vantagem. Até o Bruno falou com propriedade a semana sobre isso na sexta-feira. Não está resolvido. O Nacional vai chegar aqui, vai acampar ali uma retranca e o São Paulo vai ficar ali batendo no muro. Se sai um gol rápido, muda o cenário do jogo. Se não sai, começa a bater o desespero, a angústia, a torcida fica nervosa. Quem joga pelos pênaltis de quinta-feira? O Nacional. Ou seja, joga uma responsabilidade. Se vence o jogo fora, ou tenta pelo menos... Gente, São Paulo não chutou nenhuma bola no gol. Não teve um córner, nada. Não teve nada aconteceu. Não é possível que um jogador experiente, com passagem internacional como o Lucas, pense assim. É inaceitável. Tudo bem, cada um pensa como quiser, mas não dá pra gente aceitar isso e falar, não, legal, é normal. Não é do jogo. Isso faz parte da família do saber sofrer, né? E essas outras bobagens que inventaram aqui no Brasil para justificar o jogo que vai abaixo do medíocre. É pífio mesmo. Não saber sofrer e tal. Eu prefiro jogar mal e vencer. Isso é uma outra falácia, jogar mal e vencer. Né? Então, se você jogar mal, você vai estar mais perto da derrota. Circunstancialmente, talvez você vença. Quem joga bem é que costuma vencer os jogos. Mas tem isso também. Enfim, é duro. Quinta-feira e sábado foram diferentes de 2 dias. Quinta-noite, 7h e sábado, 9h. Praticamente 48 horas. 2 jogos horrorosos, com a presença de times importantes do futebol brasileiro. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, o Fluminense, campeão da Libertadores, e o Corinthians, que hoje não é campeão de nada, mas é o Corinthians, quer dizer, que tem um elenco caro. São 3 times relevantes, né, que protagonizaram espetáculos ridículos. Ainda mais o Nacional também, que é um tricampeão da Libertadores também, que não jogou nada na quinta-feira. Mas aí está falando do futebol brasileiro, no caso aí, deixo essa bronca para os amigos do Uruguai, se é que eles também ficam indignados com um espetáculo como aquele de quinta-feira. Espetáculo é a força de expressão. O Vanderlei Luxemburgo, que popularizou aquela frase no futebol brasileiro, é por aí, Vampeta, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Esse é ditado popular, né? Assim... Você pega as 2 equipes que estão na zona de rebaixamento. E aí a gente sabe que qual é o mais importante? Perguntar para o torcedor corintiano, o torcedor do Fluminense, ficar na primeira divisão ou passar na Libertadores, ou passar na Sul-Americana ou permanecer. Ou sair com a força máxima. Sul-Americano, o Corinthians ainda tem uma vantagem. Que ganhou de 2-1. Né? Então aí... permanece ali, dependendo. Vai dormir ontem e hoje. Mas amanhã, se o Vitória conseguir empatar com o Cruzeiro, é no Barradão esse jogo, né? O Corinthians volta de novo à zona de rebaixamento. E se tiver uma vitória do Vitória, pior ainda. Porque aí, ó, hoje tem jogo, Juventude joga, Criciúma joga. E os times estão ali com jogos a menos e pontos a mais.
E até para ser justo com o Lucas Moura, a gente tem aqui a declaração dele, que ele diz, né? Uma decisão de 180 minutos. Não adiantava se atirar aqui, buscar o resultado e acabar tomando um gol. Vamos ouvir rapidinho, só para ser justo aqui com o Lucas Moura. Não adiantava, Lucas. Adiantava. Você se adianta, tenta fazer um gol e você ganha um jogo. Se você não adianta, você está arriscado a tomar o gol. Sabe? E o São Paulo foi lá com força máxima. O São Paulo que se preservou para jogar lá com força máxima. Acho que esses jogadores importantes como o Lucas, seria muito bom para o nosso futebol se eles voltando, ainda mais que volta da Europa, né? Isso. Processo uma outra mentalidade. Olha, a gente poderia ter feito mais. Nós temos time para ganhar desses caras aqui dentro. A gente poderia ter tentado e tal. Mas não justifica. Como se justifica, gente? Sabe? É um pensamento muito pequeno para o São Paulo, para o próprio Lucas, é isso que eu quero dizer. E eu sempre espero mais desses caras, porque eles são mais rodados, né? São mais experientes. Às vezes um garoto está começando, você não pode ter uma expectativa. É o que se faz até com o Endrick, né? Tudo bem que vira meme, é engraçado, mas as pessoas querem que o Endrick fale o quê? Que ele fale de filosofia, de temas complexos, de geopolítica. Ele é um garoto, cara, 18 anos, não é sério. Fazem tanta pergunta para o menino que ele acaba, às vezes, falando coisas que viram meme, até engraçadas. Mas a cobrança, a expectativa é muito exagerada em cima deles. Agora, o Lucas é um homem de 30 e poucos anos, com experiência internacional, jogou em times importantes, ligas importantes, Champions League, né? Já passou pela seleção brasileira. Então, assim, eu gostaria de ver um pouco de indignação dos boleiros também, sabe? Com esse futebol medíocre. É um conformismo, né? Que nem medíocre. Medíocre é mediano, é menos que isso. É muito ruim, gente. Esses jogos foram muito ruins. E eles não são ruins por acaso, são ruins pela falta de ambição mesmo. Assim, porra, eu venho aqui para não perder. O Nacional também, poxa, eu não consigo fazer mais do que isso. O Corinthians e o Fluminense ali priorizando outra coisa, o Fluminense pensando em outra competição. É dureza, cara. Não dá. É só dever de ofício mesmo que faz o cara acompanhar um jogo desse. É o famoso jogar por jogar e o jogador ainda fica conformado. Acho que o São Paulo entregou aquilo que podia entregar, tanto que o São Paulo foi com força máxima. Então vamos soltar rapidinho aí a declaração do Lucas Moura, aqui no Canelada da Jovem Pan, e a gente segue debatendo, hein? Corinthians 0, Fluminense também 0. Eu acho que é um resultado interessante que a gente leva para casa. É uma decisão de 180 minutos, né? Não adiantava se atirar aqui, buscar o resultado e acabar tomando um gol. Eu acho que Libertadores é isso, né? Tô conhecendo ainda agora essa competição, então já deu para sentir esse clima, que é guerra. Fora de casa é um jogo muito difícil, como foi aqui hoje, uma torcida que pressiona bastante, estádio pequeno e a equipe forte fisicamente, então acho que a gente conseguiu um resultado interessante. Agora é concretizar, confirmar, né, a força que a gente tem dentro de casa, diante da nossa torcida, né, que tem sido o nosso diferencial, confirmar isso na quinta-feira. Tá aí a palavra do Lucas Moura, Bruno Prado. E a gente sentiu também esse conformismo, talvez, nesse empate do Corinthians com o Fluminense. Todo mundo saiu até satisfeito com esse 0-0. Tem a semana aí de Libertadores, de Sul-Americana. E o futebol brasileiro, né? Que coisa. A maioria dos times tem preocupação defensiva, né? E não necessariamente ofensiva, de criar, produzir grandes oportunidades. E o jogo de ontem no Maracanã, esse jogo do São Paulo, e a gente vai ter logo mais, né? Palmeiras e São Paulo, ao que tudo indica, com 2 times reservas, né? Tá faltando um pouco mais de ambição aqui no futebol brasileiro, né? Diria até sul-americano, Bruno Prado. Há um ambiente no futebol brasileiro que aí tem vários fatores que levaram a isso. É difícil, assim, definir tudo, como é que foi, como chegou a isso. Mas já há alguns anos há um ambiente meio de não querer se comprometer. Não só em relação aos atletas, né? Inclui todo mundo, os jogadores, os treinadores, os árbitros também. Aquela coisa, né? Aquela coisa que a gente já falou várias vezes aqui, de ficar marcando um monte de falta, parando o jogo, não deixando o jogo rolar, é esse pensamento do árbitro aí na visão dele. Não quero me comprometer, não quero... Se o jogo não rolar tão solto, tem menos chance de acontecer aqui um lance polêmico, de eu acabar me comprometendo. Há esse medo, né? Há um clima meio de medo, eu não vou arriscar ali, porque se eu arriscar e der errado, pode ter algum problema. O treinador também, às vezes o treinador também às vezes fica com medo de tomar uma decisão, de escalar, de tomar, assim, vou escalar esse time porque... eu preciso de um outro time num outro jogo, ou eu vou mudar a posição desse jogador. Há até esse conservadorismo ainda no Brasil, né, de fazer uma pequena alteração, sei lá, um volante jogar de zagueiro, ou um atacante de lado que recomponha bem sem a bola, jogar de lateral. Coisas que são bem comuns em outros lugares. Um zagueiro mais rápido jogar na lateral. Até esse medo, não vou mudar a posição desse cara, que se der errado vão falar que é isso aí.
eu sinto assim um ambiente meio de medo de se comprometer. Vou fazer o básico, que se der errado também ninguém vai falar nada, mas se eu fizer uma mudança um pouco diferente aqui, aí vão falar que foi por isso. Mas aí não tem jeito, aí você não sai do lugar, né? Você fica parado ali esperando, ou alguém ganha, né? Num mata-mata, por exemplo, nos jogos de mata-mata é até pior esse clima. É que ontem esse Fluminense e Corinthians eram 2 times também lá de zona de rebaixamento. Mas de mata-mata é até pior. Alguém vai passar, cara. Às vezes você pode jogar muito bem e cair, você pode jogar muito mal e passar, mas existe o medo de não se comprometer, né? Acho que tem gente que se torcer, ficar 0-0 e for para os pênaltis, beleza, tá ótimo. Aí, se bem que alguém vai errar o pênalti, não tem jeito. Uma hora você vai se comprometer de qualquer maneira. Corinthians 0, Fluminense também 0. O Ramon Dias também analisou o que foi essa partida, os 90 minutos bem sofríveis no Maracanã desse jogo, de pouquíssimas emoções. Vou lembrar aqui de uma defesa no reflexo do Hugo. Teve o gol anulado do Corinthians, que foi anulado por conta do VAR. O gol marcado pelo Charles. O VAR pegou uma irregularidade lá no começo do lance, uma falta do Rian, por isso anulou. Teve aquela cabeçada do Thales Magno, que lembra aqui o Kaique Lima. E acho que foi isso. E o Lima, né, que no final teve aquela oportunidade que poderia ser convertida em finalização ou até mesmo gol para o Fluminense, mas ele se atrapalhou todo, não conseguiu fazer a finalização e ficou nisso. Corinthians 0, Fluminense também 0. Com a palavra o Ramon Dias, aqui no Canelada da Jovem Pan. Nosotros sabemos jugar en estos tipos de situaciones, así que mantenemos la tranquilidad. Sabemos que tenemos, perdón, teníamos 3 jugadores importantes, y principalmente ahí en la mitad de la cancha, donde la faltanza nuestra es muy importante por el desgaste que hay a jugar cada 3 días. La gente tiene que saber que no tenemos un gran plantel numeroso, ¿no? Hay algunos jóvenes que están creciendo y están dando el máximo. Nosotros estamos contentos con ellos. El grupo se está recuperando. Ya van a venir 2 incorporaciones muy importantes para nosotros, para reforzar. Tenemos ya el martes, dentro de 2 días, tenemos nuevamente otro partido importante. Así que sabemos jugar en estas situaciones, no perder la calma. A gente cuando llegó aquí sabía que la situación era difícil. Y estar fuera del G4 siempre es bom, dá ánimo. A gente vino para ganhar o jogo. Mas vai ser uma luta, ninguém falou que ia ser fácil. Então, a gente lleva um ponto a casa, que a gente queria llevar 3, mas continuamos acreditando. Por aí hoje tuvimos um pouco, se sentiu um pouco o cansancio del jogo passado. Mas não, obviamente que estamos contentos por ficar fora de la zona, mas a gente queria ganhar. Então, a felicidade não é completa. Mas acreditando más que nunca. Sabemos que va a ser una lucha, no iba a ser fácil. Mantenemos grupo, el elenco se está creando, están llegando jugadores nuevos también, así que sabemos que vamos a brigar por otra cosa. O Corinthians ainda no Campeonato Brasileiro não conseguiu somar mais pontos do que jogos disputados. O aproveitamento em casa é o pior da história do Corinthians, desde a inauguração da Arena. O Corinthians tem 48% de aproveitamento em casa. São 3 vitórias em 11 partidas disputadas em Itaquera. E quando a gente fala do retrospecto do Corinthians longe de Itaquera, longe da sua casa, aí cai bastante, né? O Corinthians tem apenas 1 vitória em 12 jogos, 16% de aproveitamento, e quando atua longe dos seus domínios, sofre mais do que o triplo dos gols que marca quando joga em casa. Ô, Vampeta, tem alguma coisa que o torcedor do Corinthians pode se apegar nesse momento para ficar mais esperançoso numa eventual luta aí contra o rebaixamento? Já estamos na segunda metade do campeonato e, por enquanto, o Corinthians não deslanchou, Vamp. Esperar que melhore, né? Até o Alex Santana estava jogando bem, machucou, não deve voltar mais na competição. E se eu pegar o quê? Que as outras equipes também jogam. Fluminense joga, Juventude vai ter que jogar, Vitória, Criciúma, Atlético Goianiense. Né? Porque a situação é complicada, não consegue ganhar. Uma coisa era, quando estava o Silvinho, o Vitor Pereira, ele conseguia ganhar em casa. Chegou até a ficar entre os 6 primeiros, foi para a Libertadores direto. Isso. E agora, nem dentro de casa, consegue fazer os resultados, né? Tá chegando reforços aí, né? O Garro tá jogando bem, né? Quem mais ali? Ele joga com 3 zagueiros, o André também, Carvalho, tá segurando lá. Quer dizer, assim, não tem muito destaque.
Se você falar assim, quando a gente vai poupar quem para terça, é tudo igual, tudo igual. Não tem muito mistério, assim, não tem muito segredo. A qualidade né? é tudo aquela arma bate. que fica, digamos assim, escondida, né? Você esperando assim, efeito surpresa. Você fala assim, ó, o Flamengo fala assim, eu vou poupar o Pedro, vou poupar o Arrascaeta e vou poupar o Gerson. O São Paulo eu quero poupar o Caleri e o Lucas. Tem jogadores a ser poupado, muitas equipes. O Corinthians é tudo igual, pô. Tira quem diz assim, ó, talvez o Wagner por cada idade. Não é nada, pra mim é tudo igual. Eu vou até puxar o banco do Corinthians aqui, porque além de ser tudo igual, em termos de qualidade, muitos jovens também no banco desse Corinthians. Um destaque maior é o Galo que tá jogando bem ele. Mas não tem, o resto é tudo mesmo nível de atuação.